Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Hoje, dia 12 de setembro de 2022. Eu peço para você se inscrever no canal do YouTube. Se você puder se tornar membro, você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Peço também para você curtir no Facebook. Essa transmissão vai para o Facebook. Também peço para você seguir no Twitter e seguir no Instagram. A campanha está se desenrolando em duas dimensões. Uma é essa que a gente vê na rua, vê no horário do rádio, da televisão, vê superficialmente na internet. A outra é a campanha do subterrâneo, que nesse subterrâneo tem muito do submundo, da sujeira, né? E isso tem como vamos dizer assim, paradigma o comportamento midiático, quer dizer, é a mídia que vai ditar, está ditando, como sempre ela dita, né, o ritmo político, né, o sentido do debate político. Evidentemente que tudo isso tem contradições, às vezes ela tem que fazer manobras para cá, manobras para lá, mas tem uma linha bem definida, que é a direita. E dentro da direita você tem aí os, vamos dizer assim, os estratos, né? Os segmentos, melhor dizendo. Tem aí o padrão da extrema-direita, que é o bolsonarismo, o lavajatismo, né, mais escancarado, o bolsonarismo. Né, agora nós estamos vivendo a fase do bolsonarismo, né, como expressão da direita nazifascista. Aí tem os seus meios de comunicação, padrão Jovem Pan, aquela baixaria, né, uma coisa horrenda aquilo lá, né. Aliás, o Ciro Gomes esteve lá recentemente num dos programas da Jovem Pan e teve um comportamento exatamente padrão Jovem Pan. O Ciro Gomes, nesse debate, tem se revelado uma pessoa absolutamente ignorante em tudo que ele fala, né? Tudo que exige um pouco mais vamos dizer assim, de raciocínio mais profundo, com mais complexidade, ele mete os pés pelas mãos, está se revelando um mercador de ignorância. Quando ele vai falar de economia, ele tem esse comportamento. Esteve lá na Jovem Pan, inclusive, metendo os pés pelas mãos quando foi falar de marxismo-leninismo, de comunismo, né? Foi falar, por exemplo, da ditadura do Getúlio Vargas, do Estado Novo, jogou a culpa nos comunistas, ou seja, no PCdoB. Né? Veja como as coisas têm gravidade. Aliás, até trouxe aqui o meu livro, Rio Vermelho, que vai explicar exatamente por que teve o levante de 1935 da Aliança Nacional Libertadora, uma grande frente, e sim, tinha a influência do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, na época PCB, mas alguém poderia dar esse livro para ele entender o que foi o movimento de 1935, né? Quer dizer, eu sei que ele nem vai ler, né? Porque a ignorância é isso aí, né? A torpeza, a ignorância é moeda corrente no debate eleitoral. E outras coisas mais, né? Ele foi falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, falou absurdos, como, por exemplo, o Churchill, como ele disse. Aí o Churchill, né? Vai dizer que foi dizer lá que ele ficou lutando solitariamente contra o nazismo, só depois que entraram os Estados Unidos, depois teve apoio também da União Soviética, uma ignorância total e um anticomunismo rombudo, primário, né? Porque insinuando, inclusive, que a União Soviética fez aliança com a Alemanha do Hitler, né? Quer dizer, é exatamente a torpeza, a mentira, né? Ou seja, o padrão Jovem Pan, o padrão do lixo anticomunista. Tudo isso, evidentemente, que tem essa característica, esse perfil, né, da extrema-direita, mas tem também o perfil da dita direita de centro, entre aspas, né, a direita midiática. Porque tudo que a gente vê aí no submundo ou na superfície, o que a gente consegue ver e observa que, né, não passa de torpeza, vem exatamente desse subterrâneo, quer dizer, a mídia vai ditando os parâmetros e o ritmo. Então tudo que a gente ouve, por exemplo, nas rodinhas aí das CBNs da vida, Bandeirantes, né, na Globo News e etc., vem exatamente dessa formulação, podemos dizer, formulação tática, que está exatamente aí nos que elaboram a argumentação política, a linha política, né? Os editoriais dos jornalões, os colunistas. Aliás, o Merval Pereira fez uma coluna torpe, de uma torpeza muito grande ontem no jornal O Globo. Hoje tem outra torpeza muito grande também num editorial do jornal O Globo, essa história da corrupção, o linguajar de sabugice, né? Um linguajar assim
muito rebaixado na questão da corrupção, elogiando os Estados Unidos, que estão elaborando com base numa agência. Vejam bem, essas agências dos Estados Unidos têm exatamente a função de fazer corrupção, eles vão corrompendo, ou seja, por uma agência, a USAID, conhecida, USAID, né, aqui da época da ditadura militar, a luta estudantil ali de 66, 67, 68, né, se deveu muito por conta de um acordo feito do MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, com essa agência USAID, ou seja, para corromper. Essas agências existem para corromper. E essa agência, segundo o editorial do Globo, vai combater a corrupção a partir do paradigma da corrupção que existia na Ucrânia, segundo o Globo, antes do golpe que eles deram lá em 2014, né, que entraram esses nazistas aí, né, o Zé Jacaré, lá, o Zé Zelensky, essa turma toda, e vai para cima da Rússia. Quer dizer, a Rússia é um Estado governado por autocratas corruptos, então a russofobia. Vejam como essa lógica do discurso anticorrupção faz parte da geopolítica de corruptos. Sabe? Eles vão corromper, inclusive corrompe o Globo, né? O Globo é altamente corrompido. Né? E o Globo vai dizer o seguinte, que depois do fim da Lava Jato, eu vou até procurar aqui para ler exatamente o que está escrito aqui. Deixa eu tentar aqui ver, o tempo, né, corre rapidamente, mas a gente consegue aqui, ó. Chama-se, é louvável a iniciativa dos Estados Unidos em prol do combate à corrupção. Né? Aí ele vai fazer aqui no final, o editorial vai fazer o final, vai dizer o seguinte, ó, o tema foi deixado de lado, o combate à corrupção, o tema foi deixado de lado no Brasil com o desmantelamento da Operação Lava Jato. Deveria voltar à agenda, sobretudo pelo histórico de escândalos que macula a imagem dos líderes na corrida presidencial. Vejam aí, são os dois demônios, né, os dois corruptos, Bolsonaro e Lula e tal. Vejam que a coisa não é de brincadeira. O Estadão faz um outro editorial, faz um editorial também no mesmo sentido. O eleitor não é ingênuo. Veja que isso virou bandeira dessa direita, né, do anti-Lula, do anticomunismo, né, da torpeza, da corrupção. Isso aqui são tudo gente corrompida, né, gente enfiada até o pescoço na lama da corrupção. Desses usuários da vida, né, essa gente que é paga, aqui paga, para fazer o quê? Fazer a campanha anti-povo, anti-esquerda, né, antidemocrática, vamos dizer assim, antinacional, né? Que também o Estadão pega aqui exatamente pela taxa de rejeição de Lula e Bolsonaro. Então, o eleitor não é ingênuo, o eleitor é sabido, né? Nós ensinamos o eleitor a ser sabido, né? Então é um jogo muito sujo, né? Essa gente é muito suja. O padrão da direita é esse, seja da extrema direita ou da direita, né? Porque tem uma lógica movendo tudo isso que é importante a gente entender. Por que tem o anticomunismo? Por que eles vão associar o comunismo à corrupção? Porque eles vão dizer que as forças democráticas, progressistas ou comunistas, como eles dizem, porque a extrema-direita é suja, porca, né? Faz questão, a Jovem Pan da vida, né? Essa extrema-direita faz questão de se mostrar, sabe, torpe, fascista, nazi-fascista, abertamente fascista. Então eles falam abertamente do anticomunismo. A mídia, né, esses jornalões aqui, Globo, Estadão, Folha, eles vão fazer vão dar uma certa sofisticação de argumentação, vão pegar exatamente por aí a história da corrupção. Essa é a bandeira. Veja que é orquestrada a coisa, né, para atacar o que? O Lula. A coisa é orquestrada, porque tem um fundamento nisso. Ao governar, né, e a política tem esse sentido, o sentido de governar, quem vai governar, quais são as forças que vão governar. Política, até peguei aqui, né, vamos pegar pela essência da coisa, né, política vem do grego, né, que significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, quer dizer, uma determinada cidade, país, enfim, uma determinada localidade, enfim, quer dizer, então os grupos sociais se organizam. Se nós estamos falando de grupos sociais se organizando para fazer política, vai criar os seus instrumentos políticos, os partidos políticos, as suas associações, os seus sindicatos, e isso está ligado à demanda social. E se a gente leva para um raciocínio mais aprofundado, a gente chega na questão fundamental da sociedade capitalista, que é essa engrenagem capital e trabalho. Quem produz valor, eu tenho falado muito disso aqui, do valor, e quem expropria o valor produzido e se apropria do valor produzido, quer dizer, faz do trabalhador um mero produtor de valor para que outros se apropriem. Esta é a lógica de tudo. Aí vem as bestialidades, porque à medida em que
esse segmento social da polis, como diz aqui, né, para governar a república. O que é a república? Literalmente a coisa pública, né? Quer dizer, se você vai se organizar politicamente para governar a república, você vai estar representando um segmento da sociedade, que é exatamente essa divisão fundamental que existe, capital e trabalho. Ou seja, em torno do trabalho só pode se organizar as ideias de esquerda, óbvio. Porque você vai fazer com que essas demandas do povo sejam representadas por esses canais, os partidos, associações, a luta por moradia, a luta por melhorias na infraestrutura, a luta pela terra, a luta pelos direitos sociais, né? A luta antirracista das mulheres, né? A emancipação da mulher, né? E assim por diante, todas essas questões que são demandas do povo. O povo vai se organizar, portanto, para governar a república. E eles vão dizer o seguinte, eles querem quem está fazendo esta organização, que são os setores mais conscientes, que compreendem melhor esta relação, eles vão dizer que eles querem governar porque, naturalmente, eles querem fazer corrupção, querem deixarem de ser pobres para se tornarem ricos, governando, né? Essa é a pregação. Podem prestar atenção, façam a derivação, né? Façam o raciocínio para pegar a essência da pregação anticomunista, da pregação antipetista, anti-esquerda, né, que eles fazem por aí. Porque eles vão fazer exatamente a governança pelo capital. E o capital só pode existir se tiver alguém produzindo valor para que eles possam se apropriar desse valor pelo domínio do capital, pelo controle do capital, o controle do dinheiro. É essa que é a questão de fundo quando a gente se depara com essas argumentações aqui de Ciro Gomes, de Jovem Pan, de Estadão, Folha, Globo, conforme isso que eu acabei de mostrar aqui, acabei de comentar esses editoriais aqui. Então, portanto, essas questões precisam ser enfrentadas, precisam ser debatidas, para dizer o seguinte, a direita quer governar o Estado pela sua lógica. Não tem essa história de Estado mínimo, Estado máximo, a esquerda quer... Eu escutei hoje um falando isso. A esquerda quer estufar o Estado, a direita quer reduzir o Estado. Essas sandices, isso é coisa de malandro, né? De golpista, de corrupto, que vai buscar exatamente aí nos editoriais, colunistas, essas argumentações para mostrar para o público no horário eleitoral, nas redes sociais e assim por diante. Quer dizer, é mais ou menos assim como um carro. O carro é o mesmo. Agora, o carro pode ir para o norte ou pode ir para o sul, dependendo de quem está dirigindo o carro. Ou seja, se é a esquerda, ele vai para o sul. Se é a direita, vai para o norte. Quer dizer, mas está governando, o motorista está dirigindo o mesmo carro. Quer dizer, então, ele pode ir para a direita, governar pelo capital, ou pela esquerda, governar para o povo, né? Para a democracia, para a inclusão social. Esse conceito de inclusão social é fundamental. Econômico, cultural, político. A inclusão social, vamos debater, vamos ter consciência de classe, consciência política, consciência ideológica. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.